Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje nós estamos recebendo aqui a Kiki Moretti. A minha primeira curiosidade, não combinei com ela, é saber qual é o nome dela. Porque Kiki imagino que seja apelido, mas vamos ver se ela conta pra gente o nome dela, né? Ela é CEO do grupo Impress, ela vai contar um pouco pra gente. É um grupo que tem 35 anos no mercado brasileiro, o que é um exemplo de empreendedorismo, né? A gente sabe que no mercado brasileiro nem sempre as coisas são um mar de rosas, né? Eu que o diga, que também sou empreendedor agora. Mas antes da gente conversar com a Kiki, eu queria te pedir para você deixar seu like nesse episódio e compartilhar esse vídeo. Porque nós vamos falar aqui de um monte de coisas legais, além da trajetória da Kiki. Esse papo vai ser um papo aberto, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu não tenho a menor dúvida. Então ajuda a gente com isso. Já deixa o like agora, que depois você vai esquecer, eu sei, e você não vai deixar o like para nós, tá certo? Kiki, super obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada eu a sei você. que sua agenda é uma correria danada, então uma honra te receber aqui. Super obrigada, adorei o convite, estou super animada para essa conversa. Já rindo aqui da sua primeira pergunta, né? Não foi combinada. Mas não tem problema nenhum. É porque assim, meu nome é Cristina. Uhum. Né? É Cristina. Só que ninguém me chama de Cristina. Aliás, sim, minha mãe me chama de Cristina. Uhum. Impossível. Quando tá brava, né? Não. Na vida, ela nunca me chamou de Kiki. Meu pai sempre me chamou de Kiki. E a minha secretária que está comigo, a minha assistente, há 34 anos. Então, ela entrou quase junto comigo na Impress. Ela não me chama de Kiki em hipótese alguma, né? Então, é Cristina. Para ela, eu sou Cristina Moretti. Cristina Kiki Moretti é o nome do mercado. Mas é o tá meu nome em casa também, porque na verdade o meu irmão mais novo que eu, ele não conseguia falar o cri-cri-cri, então ficou Kiki, aí ficou Kiki. Que e barato. aí, por muito tempo na escola, não era nem Kiki, era Moretti, né? Me chamavam de Moretti. Mas aí começa os amigos irem em casa, Kiki, pronto, aí ficou Kiki, nunca mais consegui. Eu adoro, tem gente que nem se me chamarem Cristina na rua, eu nem olho. Eu tenho em casa uma Cacá. De Ana Clara, que sim, desde a barriga a gente chama de Cacá, e ficou, na escola chamam de Cacá, no condomínio todo mundo chama de Cacá, quem sabe vai ser assim isso, com ela. eu virei, exatamente, vai ser. Ninguém nunca me chamou de Cris, né? Assim, era um nome também que eu não gostava muito. Então, Kiki é ótimo, porque aí também não é Ki, é Kiki. É Kiki. Pronto, acabou. Me conta, Kiki, me conta um pouco da tua trajetória. Você é carioca. Sou carioca. Né? Me conta um pouco da Impress, como é que começou isso, como é que foi a trajetória até chegar com 35 anos de empresa. São 35 anos, né? Caramba, eu fico pensando assim, cara, eu nunca imaginei chegar aqui. Aliás, nunca pensei, na verdade, nem em abrir empresa. Isso é uma coisa interessante, até para quem fala assim, nunca pensei em abrir empresa. Nem eu, era a última coisa que eu pensei na minha vida. Eu sou carioca, nasci no Rio, estudei no Rio, me formei em jornalismo na UFRJ, fui fazer comunicação muito porque gostava de escrever, gostava de ler, sempre gostei de humanas, então fui mais ou menos já quase por eliminação, né? Vai fazer o quê da vida? Então cheguei a fazer até vestibular de letras, na opção pela UFRJ, eu falei, bom, vamos para... E aí eu tive o prazer de estudar na Escola de Comunicação da UFRJ, que é ECO, né? Aqui em São Paulo é ECA, né? Da USP, né? Lá é ECO. E foi assim, um mundo se abriu na minha frente, né? Porque a gente veio, assim, estudando durante a ditadura militar, né? Então a gente toda certinha. Eu entro na faculdade nos anos 80 com o mundo se abrindo, o Brasil se abrindo, o Brasil saindo de uma ditadura. Foi na época das diretas já, quer dizer, já estava me formando, mas era uma efervescência no país. Aquilo foi, assim, maravilhoso, para abrir a cabeça, para entender que o mundo era livre, o mundo tinha tantas possibilidades, né? E daí eu fui logo cedo trabalhar em redação. Olha, com 18 anos eu já estava assinando matéria na Editora Abril, em revistas femininas, revistas de celebridade. Ainda na faculdade? Total na faculdade, total na faculdade. Me lembro que quando eu tive uma época que eu tinha que fazer estágio, e tinha uma aula específica de estágio, eu não conseguia encontrar o professor porque os horários não se... No último dia de aula, eu falei assim, ferrei, né? Ele vai me dar Eu cheguei para ele, eu não conseguia. Eu falei, olha, eu não consegui encontrar o senhor, eu nunca conseguia vir na aula, tinha que chamar de senhor. Aí eu lembro, uma pilha de matéria assinada com o meu nome, e a minha carteira já estava assinada na antiga Manchete, na Block, Editora Block.
Eu falei, olha só, eu já tenho carteira assinada como repórter, eu não estava nem formada, como repórter, um monte de matéria assinada. Aí ele olhou para mim e falou, tá bom. Aí me deu 10, aí pronto. Pô, que estágio mais? Eu tinha uma carteira assinada de repórter, né? Então, foi muito bom. Então, assim, a minha vida começou assim. Eu comecei muito cedo, no segundo período, eu já estava trabalhando. E assim foi. Fiquei, acho que 5 anos em redação. E na redação eu conheci enfim, quem fundou a Impresse Comigo, que também era meu marido. Então eu conheci na faculdade, depois fui trabalhar com ele, como foi meu primeiro editor, né? E anos depois a gente casou. A gente ia casar, assim, 5 anos eu estava na redação, eu estava editando muitas revistas na Block, e estava difícil a vida, porque eu entrava tipo 9 da manhã, aquela revista parecia que não tinha fundo, entendeu? Ela ia. Aí eu falei, cara, não dá para fazer um casamento. E aí eu pedi demissão e fui para a Embratur, onde ele já trabalhava. Eu falei, porque ele era chefe da área internacional, e eu fui ser redatora internacional para ter um mínimo de respiro para poder... Mas é isso, eu já tinha sido editora, né? Eu tinha já sob a minha responsabilidade 25 pessoas, uma redação grande, com diagramador. Na época era diagramador. Eu ia para a Parada de Lucas, onde era o Parque Gráfico da Manchete, longe pra caramba. Então eu ia lá para formar a revista, para formatar, para fazer capa, para ver rodar. Então eu já tinha uma experiência assim, razoável para 22 anos, né? E aí eu realmente fui para a Embratur para ser redatora de inglês, porque eu já tinha morado fora também, fiz intercâmbio, para ter um pouco de vida calma. Que 6 meses depois, foi só o tempo de casar, 6 meses depois, aproveitar ali um pouquinho, ofereceram ser chefe de imprensa. E aí, eu que tinha o maior preconceito com assessoria de imprensa, vamos falar que a gente está falando de coisas de mais de 30 anos, onde ninguém se formava numa faculdade bacana para ser assessor de divulgador, que era o caso, né? Eu ficava na referência de pessoas maravilhosas que eu conhecia, eu como editor e as pessoas como assessores, mas eu olhava e falava assim, não é isso que eu quero fazer. Na Embratur, um mundo se abriu na minha frente, porque eu conheci comunicação corporativa. Primeiro que o presidente da Embratur era o João Dória, na época João Dória Júnior ainda, né? Jornalista, mega exigente. Eu aprendi muito com ele, porque era um nível de profissionalismo, e quando, acho que eu levei uns 2, 3 meses para cair um véu dos olhos, de que comunicação corporativa era o negócio mais estratégico que eu podia estar fazendo. Eu me sentia uma editora, como eu era. Eu tinha o processo na minha mão, do início ao fim, né? Como eu tinha na revista. E a gente, na redação, às vezes a gente tem uma certa soberba, né? E achava que eu estava meio, o mundo era o centro, eu estava no centro do mundo. No centro do mundo. E ali eu consegui perceber que eu conseguia ter a mesma ingerência, talvez, sobre a notícia, sobre as informações, mas eu conseguia trabalhar ela de um jeito muito mais completo, né? De como é que aquela narrativa... Hoje a gente tem nome para tudo isso, né? Como é que a narrativa se dá, como é que é o storytelling, o nome que você quiser. Naquela época a gente tinha nome, nada disso, a gente dava os nomes, os jargões jornalísticos. Então, assim, eu tinha uma redação, e eu tinha uma redação de umas 7 pessoas, e que a gente tinha várias publicações. Eu ali nem cuidava muito do relacionamento com o jornalista, não. Tinha uma área que fazia isso. O que eu fazia era produção de conteúdo direta e produção de conteúdo para os jornalistas, né? Atendia jornalista, mas muito mais na negociação das pautas e menos aquele relacionamento. Então, ali começa esse amor que eu tenho pela comunicação corporativa, que hoje a gente dá o nome de PR, né? Quer dizer, importou muito isso até do modelo americano. E dali eu saio já numa situação muito interessante. Eu estava 2 anos chefiando a assessoria, quando o Luiz Lara, que é da Liu Lara, e a Margarete Guida, que tinha sido diretora de comunicação lá, minha chefe, tinha saído 1 ano antes para abrir a Porta-Voz, que já era uma assessoria de imprensa, ela foi pioneira nisso. E aí eles me chamam para sair e abrir uma assessoria de imprensa no Rio de Janeiro. Isso é importante, eu estava no Rio, a Embratur era no Rio, a sede do Rio, e abri uma assessoria de imprensa no Rio para representar os clientes deles, e eu podia, nesse período, começar a pegar os meus, assim, abrir uma agência e fazer meu negócio e ter os meus próprios clientes.
E foi maravilhoso, porque eu nunca tinha pensado nisso, em empreender, mas eu empreendi com alguma segurança, né? Porque eles tinha cliente, tinha né? cliente já, né? Então, na verdade, eles fizeram um pacote comigo que eu tinha uma remuneração que cobria todos os meus custos e tal, e eu podia sair abrindo portas para novos clientes. E assim foi. Então, eu abri com um colchão de proteção bacana, saí. Aí foi comigo a minha secretária lá na época, que foi a minha tudo, né? Quando eu saí. Um boy também da Embratur e fomos abrir um escritório em Ipanema, pequenininho. Só que o que acontece no meio disso? Estou bem ali, já pegando cliente, conversando, e aí tinha o networking, claro, da própria, né, do mercado de turismo, que eu conhecia todo mundo, tanto que era natural que os meus primeiros clientes fossem todos da área de turismo, né? Então foi ótimo, a gente pegou hotel sendo inaugurado, o Beach Park de Fortaleza, não existia nada, a gente fez, eu me lembro escrevendo ainda estava no período de transição, fazendo release em casa, envelopando na minha cama, assim. Então tem isso, assim, muito tempo envelopei release e colei etiqueta porque a gente na época mandava os releases por papel, né, foto, e botava no correio, né, ou o boy entregava no Rio, o resto era na sucursal, né, ou por correio, Brasil afora. Então era assim, era engraçado, era muito divertido. Hoje eu olho, não tinha fax ainda, era telex. Telex era uma coisa muito moderna. Quando eu abri a impressa, eu tinha um telex, um modem no computador. E era moderníssimo, porque não era aquela fita amarela. Você lembra da fita amarela? Claro que eu lembro. Na Embratur era fita amarela. Tinha um cara que ficava ali recebendo telex. Logo depois veio o fax, claro, o tal do modem não resolveu nada. Aí veio o computador, mas a gente ainda abria impresso com máquina de escrever manual, né? O elétrica, máquina de escrever. Ainda era isso, estou falando de 35 anos atrás. O que acontece de curioso é quando eu estou exatamente nessa transição, né, no aviso prévio, aquele período todo, que o meu chefe na época pediu para eu ficar 2 meses nesse período, eu descubro que eu estou grávida. Nossa. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? O que faço eu? Assim, eu volto para trás, né? Volto para a Embratur, eu tinha um salário, tinha uma estabilidade, assim, minimamente, né? Não tinha estabilidade de funcionária pública, não, mas eu tinha um emprego, né? Eu tinha um cargo de gerência, tinha um bom salário. Falei, o que eu faço agora? Aí a minha mãe me deu o conselho da vida. Ela falou, minha filha, a gravidez não é doença. Você não abandona seu sonho, ou o que você quer fazer, porque você está grávida. Você não está doente. Você vai ter o filho e vai voltar a trabalhar normalmente, né? Não é que você está doente, vai morrer. Aí eu falei, claro. E aí foi o empurrão que eu precisava. Aí você foi. Não, aí saí. Eu já tinha pedido demissão. Eu estava na ali no safra. Naquela fase. Ajudando, hoje chama phase out. Eu estava fazendo a passagem, mas não tinha ainda ninguém para ficar no meu lugar, mas eu estava ainda trabalhando para não deixar ninguém na mão, né? Como eu não tinha um emprego, ninguém esperando, eu podia ficar lá 2 meses. E foi nesse momento que aconteceu isso, que eu baqueei um pouco, mas graças a Deus e graças à minha mãe, eu, assim, soltei as amarras, né? E falei, não, vamos Sabe os conselhos dos pais, né? Falei, que às vezes a gente não escuta, né? É verdade. Espero que meus filhos escutem os dois. E os meus também. E aí, aí fui. E aí, assim começou a imprensa. O meu marido, na época eu já era casado, o meu marido era o chefe de imprensa internacional, ele ficou, porque ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento dele, então tinham 2 boquinhas para serem sustentadas, não dava para os 2 arriscarem. Mas aí, com a história da gravidez, eu falei, olha, não vai dar para ficar esperando muito você, porque eu vou ter que, no final do ano, eu tenho que parar, né? E aí, o que aconteceu? Meu filho nasceu em fevereiro, então eu trabalhei até a véspera dele nascer, e aí, no final desse ano, o meu marido sai da Embratur, deixa ali uma coisa meio de licença sem remuneração, para caso nada desse certo, ele voltava, né? Mas, graças a Deus, foi tudo bem. A gente tem uma história aí de 35 anos de sucesso. Aí vocês foram trabalhar juntos, voltamos, marido e mulher, dentro do... sempre trabalhamos juntos. Ele foi meu primeiro editor, eu trabalhei na Block sem ele 3 anos, que aí também não era nem meu namorado. Mas, depois, a gente já voltou a trabalhar junto, já estava namorando, e foi quando eu fui trabalhar na Embratur, porque a gente já ia casar e eu precisava estar calma, né? E aí a gente sempre trabalhou junto até ele faleceu há 20 anos atrás, infelizmente. Aí eu fiquei
à frente. Com a missão de levar continuar o legado, né? esse legado, né? Que é a nossa história, né? Então, fiquei com esse legado. Então, o legado era uma empresa, na época, de 180 pessoas, 3 escritórios, abrindo Brasília, ele cuidava muito de São Paulo, e ficamos com os 3 escritórios, a gente agora tem mais um, que é BH, mas os 180 viraram quase 800 agora, Uau. né? Então, é uma loucura. E aí, é uma responsabilidade, né? Em 2014, a gente já tinha uma parceria com uma empresa americana, né? Que era a Porter Novelli, então desde 99 a gente usa a marca Impress Porter Novelli. A Porter Novelli é do grupo Omnicom, que é o principal conglomerado de agências de comunicação, serviços de marketing. Ela divide a liderança mundial com a WPP, então é Omnicom, WPP. E aí a Omnicom virou nossa sócia em 2014 e a gente então passou a ter algumas marcas da Omnicom, a Flash, uma Critical Mass e outras agências, né? E a gente virou um grupo. Aí deixou de ser Impress agência, Porter Novelli, continua a agência, mas virou o grupo Impress com várias agências, a principal sendo a Impress Porter Novelli. E estamos aqui. E hoje vocês fazem, para quem não conhece, hoje vocês fazem o quê? O que vocês entregam para o mercado? A gente eu diria que nós somos um grupo de comunicação. Tá. E o que a gente faz é reputação, constrói reputação, né? E relacionamento entre os clientes. Então, seria realmente, eu diria que é um grande grupo de comunicação com o objetivo de construir a reputação dos nossos clientes através de 1000 ferramentas de comunicação, usando ferramentas de comunicação. Que ferramentas? A gente começou como uma assessoria de imprensa, né? Quer dizer, eu sou jornalista, então a gente vem de uma história de ser assessor de imprensa, e o relacionamento com a imprensa é um dos maiores ativos que a gente tem, e o que diferencia também uma empresa de relações públicas, PR, como a gente chama hoje, né? Porque a gente já chamou de tantos nomes, chamou de comunicação corporativa, já chamou de... Hoje, o mercado é entendido como PR, Public Relations, que é o conceito americano, né? Ela abarca muita coisa, né? E hoje é agnóstico no sentido de que serviços você pode prestar. Então, eu vou começar com o clássico, assessoria de imprensa, todo relacionamento com a imprensa. Gestão de crise. Então, quando vocês veem notícias assim ruins de uma empresa, a gente entra para dar a versão da empresa, tentar melhorar criar estratégia de comunicação, né? Que a gente vai construir a narrativa de fato que traga a verdade do ponto de vista da empresa, né? E fazer esse relacionamento com a imprensa, não só a imprensa, né? Porque hoje em dia com rede social, quem fala bem ou mal das empresas está na rede, está na imprensa, todo mundo. Abriu para né? Todo mundo. O desafio é maior ainda. Não tem. Então a gente faz isso, a gente faz relacionamento com a imprensa, a gente cuida de redes sociais, a gente faz relação com marketing de influência, que a gente chama, né? Todo relacionamento com influenciadores de todas as áreas possíveis. A gente faz gestão de crise pesadas, como eu te falei. A gente faz comunicação interna, que é a comunicação dos funcionários, como é que a empresa se relaciona com seus funcionários. Nossa, que bacana isso. Né? A gente faz campanha publicitária também, faz campanha no digital. Campanha publicitária pode ser na televisão ou pode ser nas redes. A gente faz conteúdos de todos os tipos. Então, podcasts, vídeos, documentários, assim, conteúdo. Sites, a gente faz plataformas de conteúdo para os nossos clientes, agências de notícia, o que for. A gente faz estratégias de comunicação que vão ajudar a construir a reputação dos nossos clientes. É isso. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Relacionamento, tem uma área toda governamental, né? De você entender como o poder público entende algumas questões, a gente chama isso de public affairs, ou até de issues management, quando você tem que a gestão de algumas questões que você tem, que é importante para a empresa ser levada ao Congresso, ou às ONGs, ou órgãos não governamentais também, né? Então é isso. Muito amplo, é muito né? amplo, e aí eu né? preciso ter uma gama de especialistas. Por isso você tem muito tantas diferentes. marcas, né? Você tem várias marcas, porque tem serviços especializados, você precisa ter gente especializada nisso, né? Muita gente de criação. Então, eu tenho perfis assim, tenho publicitário, tenho criativos, né? Tenho historiadores, tenho antropólogos, tem muito jornalista, tem muito relações públicas, né? Então, tem muita gente, fora o pessoal administrativo, né? Economista. Tá ali também, né? Eu não conheço muito desse mundo de RP, a não ser como executivo, né? Fui treinado por assessorias, né? Faz treinamento media bastante, training, né? Fiz um monte de coisa e tal. Mas eu sempre tive uma curiosidade acerca de
da questão de gestão de crise, obviamente não vou nem te pedir para citar nenhum caso, porque eu sei que é confidencial, mas quando há uma crise numa organização, né, por onde se começa? Né? Como é que funciona isso? Bom, né? primeira coisa numa crise, às vezes ela estoura. A crise pode até nem ter acontecido e a gente já está trabalhando nela, tá? Uhum. Tem uma fase aí de prevenção que é o melhor dos mundos. Uhum. Você se antecipa à crise. Tem coisas que estouram. Eu posso dar um exemplo aqui, não preciso dizer como eu resolvi, mas eu posso dar outros, né? Tem situações, tem uma muito assim que eu acho bom para todo mundo saber, porque ela é engraçada até. Engraçada hoje, né? Na época provavelmente não, né? E coitado de quem viveu, né? Uhum. Mas a gente fez a gestão, e eu estava envolvida, a gente tinha o Ronaldo Fenômeno como cliente, a gente nem trabalha muito pessoa física, mas nesse caso tinha um antigo gerente da Nike que tinha pedido para eu tomar conta do Ronaldo, e a gente fez um trabalho muito legal com ele durante bastante tempo, até a pessoa que cuidava dele, eu morro de dó, porque ele é um jornalista esportivo que estava no avião do Chapecoense, Puxa, né? E aí ele Fluminense, agora a gente com título, porque eu sou tricolor, né? Com o título da Libertadores. Aliás, jogaço. Eu nem assisti de nervoso. Muitos jornalistas fizeram referência a ele. Eu acho que eu falei dele por isso, porque está muito vivo. Esse final de semana, muitos amigos fizeram referência a ele. Porque ele era um querido, era um jornalista muito querido. E ele até me ajudou muito, não até nesse episódio que eu vou contar, mas ele ajudou muito no relacionamento até com o Ronaldo. O Ronaldo se envolveu num momento na questão dos travestis, né? E ali é uma história que eu acho interessante, porque a primeira reação do Ronaldo foi se esconder. E quando veio a notícia e a gente cuidava dele, eu tentei falar muito com ele e ele estava, claro, naturalmente envergonhado, né? Porque ele também quase foi numa questão, foi pego numa, como falo, uma emboscada, trap, uma né? emboscada, uma armadilha, então, mas naturalmente se sentindo naquela situação, uma pessoa muito legal. E aí o que acontece? Eu tentando falar com ele, ele meio escondido. Aí eu pedi, aí ele falava comigo por SMS. Né? E eu falava, olha, eu preciso conversar com você para a gente ver, nesse momento está todo mundo atrás de você, vamos fazer uma coisa só uma coisa, para você poder explicar e acabou, você não precisa se expor muito. E tinha uma grande vantagem, exatamente pelo Ronaldo ter um relacionamento com a imprensa muito bacana, os jornalistas gostam dele, ele sempre foi um cara legal, sempre foi um cara que atendeu muito bem a imprensa, isso é um colchão de proteção importante. Então isso é importante porque isso para as empresas entenderem que se você tem uma história prévia com a imprensa, não é que ninguém vai te proteger, mas já existe um relacionamento, você já tem uma reputação que você, como empresa, ou como pessoa física, ou como personalidade ou celebridade, você é uma pessoa que tem valores legais, tem as coisas direito, e você tem um relacionamento com eles. Então isso ajuda muito numa hora de crise. Então um conselho que eu dou para todas as empresas: tenha um relacionamento franco, aberto. Você não precisa dizer tudo que não pode dizer, né? Mas naquele momento ou antes, mas tenha um relacionamento, construa. Por isso que eu falo que a gente faz relacionamento e reputação. O bom relacionamento com todos esses públicos de interesse, seja imprensa, seja influenciador, seja seus público interno, comunidade, se é uma fábrica, a comunidade onde você está inserida, tenha uma boa relação com isso, tenha uma boa relação com o governo, tenha uma boa relação com as ONGs. Então, assim, é importante. Então, isso é o que a gente ajuda essas empresas a construir esse relacionamento. Então, o Ronaldo tinha isso. Quando eu falo na época, a Patrícia Poeta era a âncora do Fantástico, e a gente combina fazer uma única entrevista, eu consigo falar com ele, eu mando para Angra, ele estava em Angra, eu mando para Angra o menino que atendia, ele que trabalhava comigo, e aí eu consigo falar com o Ronaldo, explico, olha, você só precisa, a única coisa que você tem que fazer não tem muita, assim, pede desculpa para sua família, pede desculpa para todo mundo, tem fãs que podem estar decepcionados, não tem nada que explicar muito, foi uma armadilha. Então você diz que foi uma armadilha, a entrevista foi uma graça, porque a Patrícia foi ela não deixou de perguntar nada, mas ela foi de uma sensibilidade absurda para conduzir isso, e aí foi uma entrevista, ele não precisou fazer mais nada, e exatamente porque ele já tinha uma imagem bacana, um relacionamento bacana. Que vocês já tinham trabalhado com os ajudado a construir. Antes mesmo, ele como pessoa, isso, a história ficou por ali, entendeu? A história ficou por ali. Claro que os jornalistas, mas ninguém ficou em cima dele.
Diferente quando você passa por uma crise e você não quer falar. Aí a imprensa fica, e todo mundo, é só a imprensa, a rede social fica louca. Ainda bem que naquela época não tinha essa não coisa tava, de redes sociais tão forte. A imprensa fica louca, porque não tem a informação oficial. Então eu digo, no momento de crise, você tem que ter transparência, você tem que ter agilidade, você tem que dar logo uma informação. Necessariamente, você às vezes a empresa não tem todas as informações para dar. Então não adianta, tem que dar tudo. Dá tudo o quê? Se nem está apurando. Sabe, Se você está falando de um acidente, por exemplo, você não sabe o que aconteceu, como aquilo aconteceu. Então, você vai por etapas, né? Você vai dando as informações conforme por etapas. elas foram sendo apuradas. O importante é você ter essa preocupação de você dar informação de qualidade, informação crível. Então, isso é o que eu digo. Como é que você faz? Você primeiro entende o problema. E eu sempre falo com o cliente assim, você precisa me dizer, você tem que me olhar como padre ou advogado. Você tem que entender que eu tenho que saber qual é a real. Assim eu vou poder te ajudar. Já tiveram situações onde alguns clientes não contaram a história toda. Aí não dá para ajudar direito, aí a estratégia fica capenga. Você faz um pedaço, a história cai ali, porque ela não se sustenta. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, completamente fragmentado, qualquer pessoa é produtora de conteúdo, né? Você tem o quê? Você faz o seu conteúdo. Qualquer pessoa com celular, tá no metrô, vê um assalto, vê pegando fogo, qualquer coisa, cara, tá ali, virou produtor de conteúdo e vai fazer a gestão de crise disso. A imagem tá ali na sua cara, não tem muita explicação, não tem como fugir disso, né? Então, é um mundo mais difícil de você fazer gestão de crise, porque, por isso eu digo, a informação tá lá. Você tem gente, viu, todo mundo viu tudo. Você sempre tem alguém que filmou, então não dá para esconder, não tem. Então, você tem que ser muito firme no seu discurso, entender qual é a sua... E a gente vai criar uma narrativa para o cliente poder explicar a versão dele. Vai ficar tudo bem sempre? Não, mas a gente vai garantir que a versão dele vai ser ouvida, né? E a gente vai fazendo essa gestão com os diversos... Ali no dia a dia, na hora a hora, né? É hora, é um a um. Seja imprensa, era mais fácil quando era só imprensa, né? Hoje você tem muita gente em rede social, né? E aí você tem que saber, aí sim, como faz essa gestão em rede social? Você tem que primeiro mapear o nível de influência daquele influenciador. Se ele engaja, com quem ele está falando. Em alguns momentos é melhor não falar nada, não fazer nada, porque ele não tem nenhuma importância. Está metendo o pau, se você não der sabe importância, aí isso vira uma bola de neve. Então, você tem que ser muito criterioso, só que um volume absurdo e uma velocidade absurda. Então, realmente ficou muito mais difícil o nosso trabalho. Mas é divertido, ele é mais rico. Ele é mais rico, né? Ele é mais rico. Então... E estratégias para a empresa ter uma boa comunicação, né? Como é que isso funciona? Você já deu uma dica, que é ter uma boa relação com os meios de comunicação, com os repórteres e tal. O que mais você pode trazer de Olha, primeiro dicas? Eu acho que a coisa mais importante é você ser coerente, né? As marcas e as empresas, elas têm que ter um discurso muito coerente. Não adianta você querer fazer lavagem, por exemplo, greenwash, né? Quer dizer, o que é greenwash? É quando a empresa, por exemplo, quer dizer que ela é sustentável, e eu ontem mesmo ouvi um caso de uma empresa que fabrica roupas, tipo roupa de frio, etc e tal, não vou dar as marcas, e tinham pedido, uma empresa de petróleo pediu para ela fazer um comercial, né, com as roupas, etc, patrocinar alguma coisa, e a empresa disse que não trabalhava com a empresa de petróleo. Só que 90% da roupa deles usa derivados de petróleo. Então, como assim? Não encaixa, né? É isso que eu falo, coerência. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, hoje, diversidade, você quer fazer ou diversidade mulher ou diversidade racial, não adianta você ficar falando que vai ser uma empresa diversa, olha para dentro e vê se você, de fato, pode até não ser, mas ter um programa de aceleração de diversidade. Vou lembrar um case aqui que ganhou Cannes e depois foi uma polêmica. Cannes é o festival o Cannes Lions, que é o festival de Cannes, não de cinema, mas o de publicidade, né? Eles chamam de criatividade. Um deles foi de uma instituição financeira
que colocou, eu não me lembro se foi no Dia Internacional da Mulher, eu não me lembro direito, botou uma estátua de uma menina na frente daquele touro que fica ali em Wall Street, né? Que é o símbolo de Wall Street, né? Do poder, touro, né? forte, o poder. E eles colocaram uma menina que chamou Fearless Girl, né? Que era menina sem medo. E ela meio que enfrentando o touro para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O case era lindo, porque era para botar só ali a estátua no dia, depois a coisa ficou tão bacana que ela virou uma estátua, um monumento em Nova York. E aí veio a crítica, porque a empresa em si, ela não tinha diversidade nenhuma. Mas qual era o pleito? Eles estavam fazendo aquilo como um marco, a empresa teve um discurso depois para responder. Era um marco que eles estavam se comprometendo a aumentar a presença de mulheres e dar crédito só para empresas que tivessem mulheres no board. Então, eles fizeram um statement, que a gente chama, né? Eles fizeram uma declaração. Eu vou assumiram ser compromisso. assim, um compromisso com isso. Então, em algumas circunstâncias, você pode gerar uma crise de uma coisa muito legal. Você não pode fazer, assim, você não pode fingir que você é uma coisa. Então, primeira dica de uma empresa ter uma boa comunicação. Cuidado com o seu, a gente chama de gap de autenticidade. Cuidado com isso. Você diz uma coisa e você é percebida de outro jeito. Claro que ninguém, quando você quer projetar uma imagem da sua empresa, se você tem um caminho, conte o caminho. Olha, eu não sou isso aqui ainda. Então, transparência, uma clareza nessa comunicação é muito importante. Mas eu sempre falo da coerência. Como é que você ajuda uma empresa a manter e construir uma boa reputação? Seja coerente. Se você não tem o que falar, se você não entra nessa seara, fala só as coisas que você tem, vai construindo seu caminho. Aí você fala. Né? Não faça marketing com coisas que você ainda não fez. Para a construção da imagem pessoal, são dicas parecidas? São dicas parecidas. Não, principalmente. Né? Então, por exemplo, eu quero construir uma imagem minha nas redes sociais, eu quero... Aí já dando um pouco de dica para quem assiste a gente, isso. Eu quero... passar uma determinada imagem e tal, mais ou menos o mesmo... Mais ou menos. Aí, na esfera pessoal, eu acho que ela tem um trabalho anterior, que normalmente as empresas já fazem isso. As empresas têm toda a sua área de comunicação, marketing e tal, ela já tem posicionamento, ela já tem aquela que a gente chama de missão, valor, ela já tem uma coisa desenhada normalmente. A gente ajuda muitas empresas a desenharem isso também. Então, ela já sabe, de certa forma, o que ela vai querer divulgar tem que conversar com esses valores, isso, né? Então, por exemplo, você está falando de um executivo, vamos lá, vou falar de uma pessoa física nas duas pontas. Uma, você quer construir suas redes, como é que é? Então, se você é um executivo de uma empresa, a gente tem muito esse trabalho, é uma das coisas que mais cresce, inclusive. A gente chama de liderança de pensamento. A gente vai pegar o executivo e vai transformar ele numa referência de algum assunto que seja muito importante para ele, né? Então, aí eu estou falando até na vida executiva. Só que o que é muito importante para ele tem que ser muito importante também para a empresa que ele trabalha. Então, se para ele é importante diversidade, por exemplo, e ele vai falar de diversidade, a empresa que ele está representando também tem que ter. Então, a gente tem que olhar e falar assim, bom, você é um executivo da empresa X. Você não pode ter um discurso para fora seu que é completamente contrário ao que a sua empresa, como ela se posiciona. Então, vou dar um exemplo. Unilever é uma empresa que aposta em sustentabilidade, todo o posicionamento dela, Natura, há muitos anos. Você não pode ter um executivo da Natura ou da Unilever se posicionando em coisas contrárias a esse posicionamento da empresa. Então, esse trabalho é muito importante, essa coerência de quem você é e quem você representa é muito importante. Então, a gente faz isso, checar os valores da pessoa com os valores da empresa. Uma pessoa física, por exemplo, quero começar a construir meu perfil nas redes sociais. Eu quero aparecer, quero ser assim, eu quero ser visto assim. Então, primeira coisa, você tem que entender o que tem dentro de você que te leva a querer ser aquilo. Então, tá bom. Então, eu quero ser o maior influenciador na área de esporte. Bacana, você é uma pessoa que gosta de esporte, você faz esporte, você fala bem sobre esporte, o que seja, o que é. Então, é isso. De novo, coerência. Não finja, não vai fazer uma coisa fake porque você quer aparecer.
trabalhe em áreas que sejam interesses. E pode mudar, não tem problema. Por exemplo, tem muita gente que falava de viagem, mulheres influenciadoras bacanas de viagem. Aí a pessoa casou, a menina casou, virou mãe. Ela saiu do mundo de viagem, não é mais o mundo dela, não pode viajar tanto, ela tem filho. Então ela começou a falar sobre mãe, ela começou a falar sobre o papel de mãe, maternidade, não sei o quê. Então é outra, aí as marcas vão, aí você pode atrair as marcas que ela vai ter, ela conexão, vai ter conexão, né? com Real as marcas, ali. ela vai ter credibilidade, ela vai ter legitimidade. Então, quando você está falando da pessoa própria, igualzinha para a marca, você tem que ter legitimidade naquele ambiente. Então, é que nem agora eu queria falar sobre alpinismo. Eu nunca falei de alpinismo. De onde eu vou sair com isso? Ou, né, assim, eu querer falar alguma coisa de uma idade que não pertence a mim. Fica falso, é fake. Isso é uma coisa que as redes não perdoam. Né? Não perdoam. Você tem que ter, assim, você tem que ter realmente legitimidade para falar sobre aquilo, né? Uma coisa que não vai parecer que botou uma melancia na cabeça, né? Não, fica falso. A pessoa fala, puta, só tá querendo... Aí não gera engajamento, não gera nada. Eu ainda vejo muito pessoas incomuns, né? Eu, por exemplo, enquanto pessoa física e tal, talvez não se preocupando muito com posições que assumem nas redes sociais, fotos que postam, vídeos que... Isso tem que tomar cuidado, né? Nossa, mãe, só tem, por favor. Tô olhando aqui, por favor. Porque, primeiro, a gente, às vezes, muito jovem, não tem noção como é que você vai, como é que isso vai depois. Você tem muita dificuldade de entender até onde aquilo vai. Né? Então, é muito importante que quando você começar a se expor, menino ou não, jovens, você tenha clareza de que isso vai ficar para sempre. Para sempre. Uma vez na internet é para sempre. Para sempre. Então, cuidado com fotos com muita exposição, cuidado com foto muito nua, né? Porque você não sabe, nua que eu digo é assim, muito pelada, porque você não sabe onde isso vai parar, você não sabe o que vai acontecer. Então, a vida da gente muda muito, depois você está numa empresa, então eu sempre orientei jovens assim, falei, gente, seja cauteloso, não se exponha demais. Claro que você pode estar nas redes, você pode contar a sua vida, mas defina muito claramente que você tem um futuro e que isso não pode ser uma exposição exagerada da sua vida, né? A não ser que você vai fazer disso o seu business, né? Você é uma influenciadora, você, né, tem que ser natural, tem que ser espontânea, mas cuidado com o que você vai querer ser na vida depois. Então, hoje, posições polêmicas, você tem que se posicionar, mas cuidado, porque qualquer coisa que você fale, se a gente orienta o dia inteiro, é o maior problema. As marcas, elas têm que ter um posicionamento, e hoje tudo é político, a gente não pode achar que não é. O mundo está absolutamente polarizado, mais do que polarizado, ele está radicalizado. A gente aqui no Brasil até arrefeceu um pouco mas não se iludam, qualquer momento volta, qualquer coisinha que aconteça, volta. esse... Eu vejo muito isso com político, né? Na época de eleição, os caras voltam lá em 30 anos atrás, pegam uma coisa... Isso voltava na imprensa, hoje volta nas redes sociais com uma velocidade e é uma selva, né? Uma terra de ninguém. Então, a minha recomendação tenha muito bem definido a linha que você vai atuar. Pensa que, assim, é difícil para quem não é de comunicação pensar, mas eu penso nas minhas redes como uma linha, qual é a linha editorial que eu sigo. Então, quando é coisa de trabalho, eu concentro tudo no LinkedIn. Até tem uma coisa ou outra no Instagram. Instagram é absolutamente família. Eu levo para o lado pessoal. Assim, família. Eu uso muito assim, amigos e família. E o LinkedIn é trabalho. Então, eu separo. Tem gente que usa muito, não tem problema nenhum você usar o Instagram para trabalho, até porque desculpa, imagina, não tem problema nenhum. O Instagram é uma ferramenta de vendas espetacular para pequeno varejo, né? Para as pessoas empreendedoras. Uma das coisas mais legais que a gente fez na Impressa, assim, no grupo, né? Até hoje, para mim, foi num dia da Internacional das Mulheres, que a gente chama de 8M, a gente estava sem saber o que fazer, não queria fazer o básico, a campanha. A gente fez pediu às pessoas da empresa que indicassem mulheres empreendedoras, individuais ou microempreendedoras, que a gente ia dar um cursinho para elas, a gente ia conversar sobre como aumentar as vendas dela no Instagram. A gente queria fazer alguma coisa que fosse útil para elas. De verdade, de né? verdade. Um presente de verdade. E a gente tem uma área toda de digital dentro da Impress, né? E aí a gente montou uma apresentação
das agências todas, tanto Flash, Impress, para a gente ensinar como ela poderia ser. E aí, aí 80 pessoas indicaram 80 mulheres. Foi uma loucura no Zoom. Eu falei, bom, 80, eu não vou fazer uma palestra para 80, porque a gente não vai conseguir dar atenção. Dividi em 2 sessões, para fazer 40, foi riquíssimo, porque as pessoas, além da gente dar aulinha de como poderia trabalhar melhor no Instagram, etc., a gente, o melhor foi a troca entre as mulheres, porque tinha gente já bem avançada no uso do Instagram, vendia muito, e gente que estava começando. Então, as dicas assim, olha, foto assim vende melhor, se você botar, taguear isso aqui, essas dicas que era a nossa proposta e a gente fez, entre elas foi muito mais rico do que até a nossa aula. Foi muito legal. Eu achei que eu ia fazer aquilo para sempre, todo ano. Foi bom lembrar, porque eu vou retomar. Botar para a pauta do ano que vem. É uma coisa que você faz de concreto, sabe? Se você tem uma pauta de ajudar mulheres, de liderança, eu tenho um papel, né, por ter uma empresa liderada por mulheres. A Impress o grupo Impress tem 68% de mulheres na empresa, né, nas diversas empresas, mas tem 74% na liderança. É muito raro isso, você ter tanta mulher na liderança. Então, a gente tem que ser coerente, é a mesma coisa, eu tenho que ser coerente. Então, eu falo muito, eu participo de muitos fóruns, né, de liderança feminina e tal. Então, essa é a minha missão. Muito bom. Para a gente já dando um contorno de encerramento e já deixando aqui um convite para você voltar, por favor, porque não falamos nada, né? Nada da pauta ainda, porque o papo tá muito gostoso. Eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja útil para quem está assistindo. O que não se deve fazer de jeito nenhum? Mentir. Nem terminei a pergunta. Pronto, já está respondido. Não fuja da resposta. Se não pode falar, diga, eu não posso falar sobre esse assunto. Quando a informação estiver disponível, eu darei. E as pessoas entendem, entendeu? Não posso falar, pronto. Não tem informação. Ou não pode falar por 1000 razões. Não precisa nem dar razão. Às vezes você está impedido porque o processo, por exemplo, você está falando de uma crise que tem segredo de justiça. Você não pode falar. Você está em período que a gente chama de quiet period. Não pode falar, você não pode dar os dados. Então, você tem que ser claro. O jornalista entende isso, ou qualquer pessoa nas redes. Não posso dar informação. Então, o que não pode fazer é mentir. Não pode Essa mentir. É a dica de ouro. Não enrola. Diz que não pode falar. Pior coisa o jornalista se sentir enrolado. Entendeu? Não enrola. E serve para influenciador também. Serve para qualquer pessoa na sua vida. Muito bom. Verdade, não minta. Muito bom. Kiki, queria te agradecer imensamente. Nossa, eu também, adorei. Essa conversa passou... Eu nem vi passando. Espero que a gente tenha a oportunidade de te receber de novo. Com o maior eu queria prazer. falar muito sobre empreendedorismo. Eu queria entender mais o seu estilo de liderança. Vamos deixar esse gostinho pro pessoal aqui. Um prazer. A hora que te receber uma quiser. Próxima vez quando você estiver em São Paulo. Eu sei que a agenda não é fácil, mas quem sabe a gente consegue. Super obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Desculpa falar até em cima de você. Sou muito falo às vezes Imagina, até demais. É um papo delicioso. Mas assim, falo feliz sobre liderança feminina, sobre estilo. A hora que vocês quiserem, é só me chamar que eu volto. Tá bom. Muito obrigado, viu, convite. querida? Obrigada a você. Pessoal, eu falo no começo, né, que vai ser animal, que o papo vai ser muito bom. E aí, a gente entrega um episódio como esse, cheio de dicas e de histórias que com certeza impactam e fazem a gente evoluir como pessoa e como profissional. Sou super grato a Kiki por ter vindo aqui. E se você não deixou seu like ainda, deixa agora, isso é importante. Compartilha esse vídeo. Olha quanta dica a Kiki deixou aqui pra gente, que eu acho que precisa percorrer os 4 cantos desse mundo. Então, se você ajudar a gente consegue chegar nessa missão, tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.